Sermão pagão. Peço licença aos excelentes pastores televisivos, aos grandes tribunos dos púlpitos evangélicos, como também aos exímios pregadores da fé cristã e a todos que nos assistem, para transcrever na íntegra um sermão que não foi elaborado por nós. Também não será mostrado aqui um sermão que foi copiado de um dos nossos mentores ou de um pastor que tenha nos inspirado, mas sim o sermão de um pagão. Acreditem que não vamos desencavar essa pregação em algum manual de feitiçaria, ou em compêndios de filosofia oriental, ou mesmo na extensa e difundida literatura esotérica disponível. Este sermão pode ser encontrado nas páginas da Bíblia, mais precisamente no Segundo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos. Por tudo isso, esse texto passou a fazer parte dos mais consagrados versículos controversos. Foi nessa ocasião que houve na cidade de Éfeso uma grande desordem por causa do caminho do Senhor. Um ourives chamado Demétrio fazia pequenos modelos de prata do templo da deusa Diana, e o seu negócio dava muito lucro aos que trabalhavam com ele. Então ele chamou estes e outros da mesma profissão e disse: Meus amigos, vocês sabem que a nossa riqueza vem deste nosso ofício. Vocês mesmos podem ver e ouvir o que esse tal de Paulo está fazendo. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. E está conseguindo convencer muita gente, tanto daqui como de quase toda a província da Ásia. Assim nós estamos correndo o perigo de ver o povo rejeitar o nosso negócio. E não é só isso. Existe o perigo de o templo da grande deusa Diana não ficar valendo mais nada, e também de ser destruída a grandeza dessa deusa adorada por todos na Ásia e no mundo inteiro. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 23 a 27. Poderíamos muito bem, caso estivéssemos ocupando um púlpito de uma igreja, pedir para cantar um hino de despedida, impetrar a bênção e estaria encerrado o culto com a congregação levando para casa esta maravilhosa mensagem. Contudo, não faria justiça ao que é para nós o mais contundente, profético e revelador sermão já pregado até hoje. Portanto, merece que lhe sejam feitas algumas considerações. A primeira e mais perceptível delas trata da exatidão da profecia de Demétrio. Diferentemente das muitas profecias que andam por aí, tudo o que ele disse não somente aconteceu da forma como ele profetizou, mas também na sequência exata das suas palavras. O evangelho mal havia chegado a Éfeso. Paulo ainda estava esboçando um conteúdo apropriado para suas pregações, mas o simples anúncio da verdade de que um Deus feito por mãos humanas não é Deus começou a fervilhar na consciência de um povo que estava oprimido pela manipulação religiosa que há séculos lhe era imposta. Apenas esta pequena introdução do Evangelho foi bastante para que as amarras da superstição não o resistissem. O mais que improvável aconteceu. Os fabricantes de ídolos perderam seus empregos, o templo de Diana, a mais exuberante das 7 maravilhas do mundo antigo, foi totalmente destruído, e a adoração, a maior das divindades greco-romanas, foi praticamente extinta em todo o mundo conhecido. A segunda revelação que nos é dada pelo pagão Demétrio é que o evangelho não precisa de defensores, apologetas ou guardiões. Precisa apenas ser pregado, pois quando guiado pelo Espírito Santo, é totalmente autossuficiente, segundo palavras de Jesus transcritas por João no seu Evangelho, para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Demétrio simplesmente disse: se esse tal de Paulo abrir a boca e começar a dizer aqui o que anda dizendo pelas províncias da Ásia, nós estamos ferrados. É surpreendente como palavras tão simples podem ter tão longo alcance. É bem possível que deste texto, Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, tenha tirado a sua famosa frase: o evangelho é um leão enjaulado. Isso mesmo, Demétrio está certo. O evangelho não tem que ser defendido, protegido ou declarado sagrado. Tal como um leão, precisa apenas que a porta da jaula lhe seja aberta. Coisa que Paulo fazia com esmerado afinco,
a despeito das perseguições, açoites, prisões, naufrágios e incêndios que marcaram seu ministério. A terceira diz respeito ao imediato efeito com que a pregação do Evangelho opera frente à superstição de qualquer natureza. Demétrio pressentiu que a ação do Evangelho seria instantânea e começaria a agir no exato momento em que fosse pregado, que não necessitaria de amuletos feitos por mãos humanas, nem mesmo de templos suntuosos ou ainda de uma milenar tradução de uma devoção cega. Dessa maneira, ele enxergou que o Evangelho estava determinando também o fim do tem-que. Segundo esse pagão, o povo tão logo ouvisse e cresce nas palavras de Paulo, se sentiria livre para se apresentar diante de Deus como estivesse, do modo que quisesse, quando quisesse e da forma que quisesse. Não tem que dar dízimo, não tem que ir à igreja, não tem que comprar CD gospel, não tem que ser cristão, não tem que ter um templo, não tem que ser perfeito, não tem que estar sem pecado, não tem que absolutamente nada. A cruz que respalda a mensagem anunciada pelo Evangelho é suficiente para cumprir todas as exigências e tenquês que a religião tenta nos impingir. Está consumado. Esse é o Evangelho que um pagão entendeu, considerou e que agora nos apresenta. Livre das amarras da religião, isento de dogmas e doutrinas, que não prescinde de amuletos, coberturas espirituais, revelações bombásticas ou profecias mirabolantes. Acabou de vez com muita besteirada que anda se falando no meio evangélico. Demétrio, transfiro para você a maior homenagem que me foi prestada até hoje como pregador do Evangelho. Já faz um tempo que o senhor de idade avançada, na igreja de Cantagalo, interior do Rio de Janeiro, após um sermão que em nada se compararia ao seu, me disse: pastor, vá pregar bem assim no quinto dos infernos. Este vídeo é uma iniciativa de 3 pessoas não remuneradas e sem vínculos com qualquer entidade civil ou religiosa. O like de vocês, o comentário, a inscrição no canal e a divulgação nas mídias é tudo o que almeja lucrar com esse trabalho. Obrigado por nos assistir até aqui.